Sejam bem-vindos à Nova Máquina do Tempo, o canal que discute política, filosofia e ciência. Se você gosta do que eu faço, peço que você se inscreva no canal e dê um like, compartilhe, que é muito importante para mim. Bem, hoje nós vamos conversar sobre Marielle Franco, a tragédia, e uma mensagem de Luiz Felipe Pondé sobre a possibilidade de uso político da morte de Marielle. Eu também vou atualizar vocês, caso vocês não estejam sabendo, sobre novas informações relativas ao assassinato de Marielle no final do vídeo. Então peço que você assista até o final para você ver essas informações acerca do assassinato, dessa execução. Bem, Luiz Felipe Pondé, num vídeo dele, falou sobre que o uso político de Marielle nas eleições e basicamente disse para a esquerda não fazer esse uso político, não levar Marielle Franco para a bancada das eleições de 2018, porque isso iria se voltar contra as pessoas que fazem esse uso político e isso seria de extremo mau gosto, faltaria dignidade, faltaria ética, enfim, seria uma coisa de muito mau gosto das pessoas fazerem esse tipo de coisa utilizando essa tragédia. Bem, eu acho estranho esse vídeo do Pondé por dois motivos. O primeiro deles é que quem primeiro fez um uso extremamente negativo da morte de Marielle, e Pondé não fala sobre isso, foi a direita e a extrema-direita ao aproveitar a tragédia para dizer coisas falsas sobre ela. Primeiro, vinculou uma foto de um traficante, que é uma foto falsa, já foi demonstrada falsa por vários veículos da grande imprensa, já demonstraram que aquela foto era falsa. Além disso, falaram que teve gente dizendo que ela é engajada com bandidos, e a desembargadora que disse isso agora está respondendo um processo de calúnia pela Comissão Nacional de Justiça, justamente porque ela vai ter que provar o que ela disse, né? E vários youtubers também estão sendo processados por diversas calúnias que jogaram contra a vereadora Marielle Franco. Mas esse é o primeiro ponto, né? Ele simplesmente não falou sobre o fato dessas coisas horríveis que foram feitas em relação à memória, enquanto a família de Marielle estava sofrendo a perda dela, e a companheira dela estava triste, enfim, com essa enorme tragédia que abateu uma pessoa jovem. Houve toda essa repercussão negativa vinda de notícias falsas, claramente de origem de direita, e Luiz Felipe Pondé não tocou no assunto. Lamentável. Mas tem uma outra coisa que eu queria falar. O uso político de Marielle, e isso eu concordo com Pondé, pode sim ser de mau gosto, mas isso é válido para quase qualquer coisa que a gente entre num processo de marketing e num processo de defesa de uma determinada ideia. E durante as eleições, cada partido e cada candidato vai estar tentando se eleger com base em argumentos e fazendo o seu marketing pessoal e o marketing do partido. E é possível fazer marketing de bom gosto e de mau gosto sobre praticamente qualquer coisa. E eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que tivesse um marketing de um cemitério dizendo algo do tipo: o lugar para onde você faz a sua última viagem, o espaço onde você é o jantar dos vermes, né? Enfim. Então, esse tipo de propaganda seria de extremo mau gosto, óbvio. Mas se você fizesse a propaganda do cemitério dizendo algo como: o lugar onde nós nos lembramos daqueles que tocaram o nosso coração, pode parecer um pouco piegas, mas sem dúvida nenhuma é uma propaganda, um marketing de muito melhor gosto, né, de muito mais digno para esse espaço onde muitas pessoas vão para lembrar daqueles que se foram. Então, Pondé não tem como saber de antemão como é que vai ser o uso político de Marielle, se vai ser de bom ou de mau gosto. E ele a dizer que não deve haver esse uso, tentando orientar, estranho uma pessoa de direita, tentando dar dicas e ajudar a esquerda dessa forma, né? Talvez ele justifique dizendo que é necessário ter uma esquerda forte para a democracia funcionar, mas me parece curioso que
ele tenha negligenciado, primeiro, o uso extremamente problemático que a direita fez, e agora o ponto final, antes de eu falar das notícias, que o principal em relação a Marielle é quem matou Marielle e por quê. Esse denominador é o denominador central para se descobrir, para se definir se deve ser utilizada a morte dela, se deve fazer parte do discurso político durante as eleições. Eu crio aqui, hipoteticamente, 3 cenários para vocês pensarem. Um pessoal, um ligado à prática política dela, e outro ligado às forças do Estado, vamos chamar assim. Vamos supor que ela tenha sido morta por um ex-namorado que, chateado com o fato dela ter assumido um relacionamento homoafetivo, ficou revoltado e resolveu contratar 2 pessoas para assassiná-la. Nesse caso, realmente não faria muito sentido o nome dela ser muito utilizado pela esquerda, a não ser que fosse para criticar o preconceito com relação aos homoafetivos, para criticar a violência com relação aos homoafetivos. Então, o uso político nesse caso teria que ser concentrado nessa questão, porque o mandante do crime o fez por uma conexão com essa questão social e cultural. Então, quem é o mandante e por que ela foi morta é central para saber o tipo de uso e se vai haver uso, né? Se, por exemplo, se descobrisse que ela foi morta por um traficante que ficou chateado com as intervenções que ela realizava, tentando pacificar as relações entre comunidades e a polícia, e vários policiais militares, inclusive um ex-policial militar que postou no Facebook, falou da importante atuação de Marielle sobre isso, o que mostra que a polícia está dividida em relação a opiniões sobre ela, nem todo mundo condena a atuação dela, e enfim, se vocês tiverem curiosidade eu posto essa mensagem aí para vocês, ela está no meu Facebook. E a terceira opção, que para muitos parece a mais provável, e tem novas evidências sugerindo que essa é a mais provável, e eu vou inclusive falar sobre elas daqui a pouco, é que se foram forças do Estado ou pessoas ligadas de alguma forma a milícias, grupos de extermínio, ex-policiais militares e pessoas ligadas ao Estado de alguma forma, políticos e tal. Ou seja, se ela foi morta pelas ideias dela para ser silenciada. Se for isso, é fundamental que a esquerda utilize a morte de Marielle para dizer que, e não só a esquerda, eu diria, qualquer grupo democrático destaque que não podemos viver num país em que as pessoas são mortas pelas ideias, que isso é profundamente antidemocrático, que nós precisamos defender a democracia. E aqueles que são mais próximos de Marielle têm todo o direito de utilizar isso durante a campanha para dizer que Marielle está viva nas ideias, a campanha Marielle Vive tem todo o sentido de se estender até as eleições, como uma forma de dizer que a defesa da democracia precisa se manter e não podemos admitir que pessoas como Marielle sejam mortas pelas ideias que possuem. E isso não é uma campanha apenas da esquerda, isso deve ser uma campanha de todas as pessoas que acreditam na democracia, independentemente do viés ideológico, né? Então, saber quem foi que matou Marielle é central, vocês viram as 3 opções aí, para saber se vai ter uso político, qual tipo de uso político. No primeiro caso, o uso político seria extremamente restrito, como eu expliquei, né? No segundo caso, se foi um traficante, o uso político teria que ser restrito ao problema da violência urbana, e, enfim. E no terceiro caso, que é o caso de ser alguém ligado ao poder público que mandou matar a Marielle, aí o uso político teria que ser absolutamente extenso e teria que ser bastante veemente, já que é um ataque à democracia. E novas evidências parecem sugerir que isso é real. É claro que essas evidências não foram ainda largamente examinadas, isso não é conclusivo, mas primeiro que se descobriu que foi uma metralhadora MP5, que foi a arma utilizada, uma arma de 9mm, que é uma arma muito pouco comum, utilizada pelo BOP, pela Polícia Militar, que o crime organizado não tem muito acesso.
Então isso parece sugerir um ex-policial militar ou uma pessoa ligada a grupos de extermínio como provável executor do crime e do assassinato. Provavelmente, não temos certeza. E agora apareceu uma testemunha sinalizando que teria sido um vereador do partido PHS, né? Que seria, eu vou colocar o nome dele na descrição, não lembro de cabeça, mas que seria um cara de centro-direita que teria se sentido ameaçado por Marielle e por isso ele teria sido mandante do crime. Essa testemunha teria dito que ele teve uma reunião com um ex-PM em que eles teriam discutido que a piranha do Freixo, né, que é a expressão que ele teria usado, tinha que morrer. Freixo, Marcelo Freixo, enfim, uma outra liderança importante do PSOL. E a despeito dessa linguagem chula que parece estar ficando muito comum na nossa política brasileira, essa nova evidência sugere um assassinato por motivação política, por motivação de silenciar uma pessoa que tem divergências políticas, e se for confirmado, mostra um ataque frontal à democracia, como aliás foi a suspeita desde o início. Eu não falei o nome dele, não é só porque eu me esqueci, é porque eu não quero falar o nome de uma pessoa que está sendo investigada sem saber se ela tem responsabilidade ou não. Essa testemunha, enfim, não quero desacreditar a testemunha, mas temos que esperar a investigação tomar seu curso e tal. Mas percebam que duas evidências, essa testemunha e a evidência da arma de fogo, parecem fortalecer das minhas 3 teses. Eu sugeri uma questão pessoal, que é a tese 1 do ex-namorado, uma questão de violência urbana, pessoas do tráfico incomodadas pela atuação dela, que é a tese 2, e a tese 3, uma pessoa do poder público incomodada pela atuação dela, incomodada pelas ideias dela e que objetivou silenciá-la. Então percebam que a tese 3, que é a tese que sempre me pareceu a mais provável, embora eu não tivesse certeza, e disse isso no meu vídeo anterior sobre Marielle Franco, ganha agora força por 2 evidências que precisam ser avaliadas, precisam ser investigadas, para depois chegarmos a alguma conclusão sobre quem matou Marielle e por quê. Mas eu diria para Luiz Felipe Pondé que o uso ou não de Marielle durante a campanha eleitoral depende fundamentalmente de saber quem matou Marielle, por que ela foi morta, e se ela foi morta por motivos políticos, Pondé, não utilizar o nome dela seria um crime contra tudo que ela lutou. Porque lembrar dela e lembrar do que ela lutava nesse momento é ainda mais importante. Nós vivemos um país ainda muito machista, ainda muito hostil aos direitos dos homoafetivos, muito preconceituoso, um país ainda muito desigual, de muita pobreza, e que precisa de muita luta por igualdade de oportunidades. E Marielle, em muitos sentidos, é um símbolo disso aí. E se ela foi morta por defender essas ideias, por defender a luta contra o preconceito aos homoafetivos, por defender ideias de igualdade de oportunidades, não falar no nome dela durante o período da campanha, uma pessoa que foi morta por suas ideias, seria uma levianidade, seria algo absolutamente equivocado. O que eu concordo com você é que tem que se tentar fazer o uso da execução, tem que se falar disso, tem que se utilizar como forma digna, respeitando ela, respeitando a companheira dela, respeitando a família dela. Não deve ser feito um apelo emocional barato, nem nada de mau gosto. Tem que se tomar cuidado com isso. Essa é a dimensão da sua fala que eu concordo. Mas é possível sim fazer, lembrar de Marielle, lembrar do que ela defendia e usar isso politicamente de forma bem feita e com bom gosto. E o exemplo do propaganda de cemitério é adequado, né? Se nós estivermos nos lembrando de Marielle, se nós estivermos lembrando do que ela defendia, nós estamos honrando o nome dela. Nós estamos respeitando o que ela defendeu. Então não é falta de dignidade, não. Agora, tem gente que pode fazer um uso de mau gosto. E esses
pagarão preço por isso. Inclusive preço eleitoral. Então eu espero que as pessoas que vão utilizar o nome de Marielle durante o período eleitoral tomem esses cuidados, porque é de bom tom tomar esses cuidados. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Peço para vocês se inscreverem no canal se vocês gostam do meu conteúdo, compartilhar, dar um like, né? E saber que aí que o canal já está tendo sua dose de haters, mas isso é normal, o canal se posiciona politicamente, eu nunca vou esconder das pessoas o que é que eu penso, nunca vou me pintar de isento, né? E é até melhor para a gente ter essa transparência, que vocês saberem como eu penso e qual é a minha reflexão sobre esses assuntos. Um abração.